Fala, doutores, beleza? Bora começar a correção da prova da OAB 44, primeira fase. Como todos sabem, a primeira matéria que vem é ética da OAB. Bora para a primeira questão. Antônia, advogada atuante da área previdenciária, foi consultada por Oswaldo sobre a possibilidade de propor ação judicial contra a decisão do INSS, visando a obtenção de benefício previdenciário indeferido na via administrativa. Ao estudar o caso, Antônia verificou que o indeferimento do benefício havia se dado com base em dispositivo claro e expresso da lei que dispõe sobre o plano de benefícios de previdência social, e que não havia até aquele momento notícia de precedente judicial favorável à pretensão de Oswaldo. Essas informações, bem como os riscos de eventual ação judicial, foram prestadas de modo claro e inequívoco por Antônia ao cliente. No entanto, devido à insistência de Oswaldo, Antônia decidiu propor a demanda judicial, com base nesse cenário, considerando o regime das infrações e sanções disciplinares da advocacia, assinale a afirmativa correta. Certo, eu vou aqui para as alternativas, eu vou direto para a alternativa correta, porém eu vou mencionar uma outra alternativa, tá? Porque quando eu for explicar, trazer a fundamentação jurídica, eu vou falar como você já poderia desqualificá-la. A alternativa correta é a C. Antônia advogou contra a literal disposição de lei, porém poderá contar com a presunção de boa-fé em seu favor, caso tenha fundamentado seu pedido na inconstitucionalidade ou na injustiça da lei, tá? Outra alternativa que eu quero que vocês prestem atenção é na B. Antônia divulgou contra a literal disposição da lei, conduta que poderá sujeitá-la perante o órgão competente da OAB a pena isolada de multa. Com relação à alternativa A e D, se você tiver lido os artigos 34 a 43 do Estatuto da OAB, você já poderia desclassificá-los. Porque ele vai falar na alternativa A, não obstante seja a conduta irrelevante no regime das infrações. Não é irrelevante, ela é extremamente relevante. Tanto é que o Estatuto da OAB ele vai trazer uma disposição justamente com relação à conduta praticada. E a alternativa D vai no mesmo sentido. Contra a literal disposição da lei, conduta que não possui relevância jurídico-disciplinar. Errado também. Você poderia ficar em dúvida na B e na C, e eu vou seguir agora na fundamentação jurídica de como você poderia ter acertado essa questão. Ah, outra coisa. Quando eu estou falando de ética da OAB, preste atenção no enunciado, porque ele vai ter uma correlação com as outras áreas do direito. Neste caso aqui, foi com relação à área previdenciária. Se a gente estivesse falando de uma questão puramente previdenciária, eu ia pedir para você se atentar às questões que o enunciado traz com relação a se o benefício foi negado anteriormente, se houve tentativa administrativa ou não. Neste caso, como a gente está falando de ética da OAB, eu vou pedir para você sempre se atentar à conduta do advogado, à intenção do advogado, o que o advogado queria falando ou fazendo determinada coisa, porque é aí que vai estar a resposta, tá? Então, ética da OAB são as primeiras alternativas, preste atenção na conduta do advogado, o que ele fez ou deixou de fazer. Certo, doutores, vamos ver o que o artigo 34 do Estatuto da OAB vai estar falando. Artigo 34. Constitui infração disciplinar, presta atenção no inciso 6, que é o que a questão está pedindo. Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentada na inconstitucionalidade, na justiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Tá? Quando vocês forem estudar essa matéria, ética para a OAB, você pega o artigo 34 até o artigo 40, até o artigo 43 e lê. Tá? Lê bastante, vê quais são as disciplinas, quais são as consequências, quais são as sanções. Tá? Presta atenção, uma das alternativas fala que seria aplicável a pena de multa de maneira isolada. Nesse caso, você já poderia arriscar essa questão da multa. Por quê? Vamos ver o que os artigos falam. O artigo 36, inciso 1, ele vai falar o seguinte: a censura é aplicável nos casos de, inciso 1, infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34, certo? Lembrando, o artigo 34, inciso 6, vai estar falando justamente sobre a conduta praticada pela advogada, certo? Então, caberia aqui no caso de uma censura. Neste caso, seria aplicável a sanção de censura. Porém, o que você tem que prestar atenção? O artigo 39. O artigo 39 caput, ele vai falar o seguinte: a multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e ao máximo de seu déctuplo é aplicável cumulativamente com a censura, certo? Então, o artigo 36, inciso 1, vai falar
que é aplicável a censura, e o 39 vai falar que quando for aplicável a censura, também pode ser aplicável a multa. Neste caso, você também já poderia tirar aquela alternativa que fala que a pena de multa seria aplicável isoladamente.